Alexandre Levin vai falar do tema mais esperado por mim nesse seminário, que é a responsabilidade de servidores por atos praticados na vida privada. Então, individualmente, é o tema que eu estou ansioso para ouvir o professor falar. O professor Alexandre Levin é realmente uma autoridade no assunto, vai escrever sobre isso no livro que nós vamos publicar pelo Idazan, né? E eu estou ansioso pela palestra e pelo artigo também. Já agradecendo aqui a presença que já está com a gente, a nossa grande liderança de direito administrativo sancionador, uma mulher que realmente hoje faz diferença no estudo do nosso direito administrativo sancionador, está à frente também do Idazan, a professora Alice Voronoff. É uma honra enorme tê-la aqui. Muito obrigado pela presença. Já, já, nós vamos colocar o nosso seminário sob o seu comando. Agora nós vamos ouvir o professor Alexandre Levin. Como eu disse, não sei se ficou gravado, o professor Alexandre, vou repetir. O professor Alexandre, ele é professor, doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo, é procurador do município de São Paulo e é professor de Direito Administrativo da Escola Paulista de Direito. Professor Alexandre, muito obrigado pela sua presença, pelo tempo de 20 minutos. O senhor fique à vontade a partir de agora para expor a sua palestra. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer penhoradamente o convite que me foi formulado para participar desse importante seminário de direito disciplinar. Gostaria de agradecer pessoalmente o professor José Roberto Pimenta de Oliveira, nosso presidente do Idazan. Gostaria de agradecer o professor Antônio Rodrigo Machado pelo convite e parabenizá-lo pela organização. Eu assisti as palestras ontem, assisti hoje, e o professor Antônio Rodrigo coordenou os trabalhos com maestria. Agradecer também os outros coordenadores científicos do seminário que me convidaram, professora Fernanda Fritoli, amiga de muitos anos, professor Flávio Yunes também, um jurista que eu admiro demais. Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas de mesa, né, professor Sandro, professora Vlad, professora Aline, cumprimentar a professora Alice Voronoff, manifestar aqui minha admiração, né, pelo seu trabalho junto ao Idazan, um Instituto de Direito Administrativo Sancionador, do qual tenho a honra de participar. Mas o meu tema de hoje, o tema que me foi atribuído, é a questão da responsabilidade do servidor, do agente público, né? Eu vou chamar agente público, porque eu vou acabar falando dos militares também, então eu vou chamar de agente público para englobar tudo, né? Vou falar até dos advogados, mas enfim, então vou usar o termo agente público. Então, a responsabilidade dos agentes públicos a responsabilidade disciplinar, né, por atos praticados na sua vida privada. Sua vida privada. Bom, a gente sabe que a regra, o parâmetro geral, digamos assim, né, de aplicação de penalidade para o servidor público, para o agente público, são os atos cometidos no exercício da sua função, né? Então, a regra é essa, né? O processo administrativo disciplinar, ou a sindicância punitiva, ou a sindicância investigativa, ou a averiguação preliminar, cada legislação chama de um jeito, né? Mas, enfim, ela é instaurada para apuração de atos, em regra, praticados durante o exercício profissional. Essa é a regra. Mas existem diversas leis, diversos estatutos, eu vou só citar alguns aqui, para citar os exemplos de condutas, mas existem diversos estatutos municipais, estaduais, federais, de várias carreiras, que prevêem a necessidade de abertura de IPAD, a necessidade prevêem a responsabilidade disciplinar do servidor por atos praticados na sua vida privada. Então, só para trazer alguns exemplos aqui para vocês, né? Os exemplos mais interessantes que eu encontrei no ordenamento, a Lei Federal 4878 de 65, que é o Estatuto dos Policiais Civis do Distrito Federal,
Estatuto dos Policiais Civis do Distrito Federal. Inclusive, o Instituto Administrativo do Distrito Federal é um dos organizadores aqui, né? O professor Flávio Unes. Mas esse estatuto ele tem umas disposições muito interessantes, né? Ele diz que são transgressões disciplinares cometidas pelo policial civil do Distrito Federal, dentre outras, deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. Então, se o policial civil do Distrito Federal deixa de pagar pensão alimentícia, né? Ou a policial deixa de pagar pensão alimentícia para os seus filhos, para o seu cônjuge, para o seu ex-cônjuge, para a sua ex-mulher, para o seu ex-marido, ele comete transgressão disciplinar. Artigo 43, inciso 5, deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas. Inciso 6 do artigo 43. Então, se o policial civil do Distrito Federal deixa de pagar suas dívidas, ele comete transgressão disciplinar. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios ou desabonadores antecedentes criminais, sem razão do serviço. Então, o policial civil aparece em festa, aparece em eventos sociais, aí, fotos nas mídias sociais, ao lado de pessoas com reputação não tão ilibada, digamos assim, né? Frequentar, sem razão do serviço, lugares incompatíveis com o decoro da função policial. Lugares incompatíveis com o decoro da função policial. Olha a indeterminação dos conceitos, a vagueza dos conceitos, né? Que estão indicados aqui nesses dispositivos. Tudo bem, a lei é de 65, né? A lei da década de 60, né? A moral daquela época não é a moral de hoje, né? Bom, vou ver se eu falo um pouquinho da diferença entre moral e direito aqui, mas prometo que vai ser pouco, tá? Porque senão a gente fica muito tempo falando. Mas dar-se ao vício da embriaguez. Ele comete transgressão disciplinar se ele dá-se o vício da embriaguez. Entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios aos bons costumes. O que são vícios, atos atentatórios aos bons costumes? O Estatuto dos Militares, eu sei que os militares não são propriamente servidores públicos agora pela Constituição, tem muitos doutrinadores que agora, servidores públicos civis, militares separados, em razão da emenda constitucional número 18, né, que acabou com o termo servidor público militar, mas enfim, agora chama militar, mas enfim, tudo que a gente está vendo aqui aplica-se também a todas as espécies de agentes públicos, inclusive os militares, né? E o Estatuto dos Militares, também da década de 80, mais precisamente de 1980, 6880, fala que os militares têm que proceder de maneira ilibada na vida pública e particular, observar normas da boa educação, garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Então, o militar, o policial civil do Distrito Federal, que mantém casos extraconjugais, ou a policial, enfim, que não cuida da família, que não paga pensão, que é um péssimo pai, ele sofre transgressão disciplinar. Ele é responsabilizado administrativamente. Né? Conduzir-se mesmo fora do serviço ou quando já na atividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Mesmo quando já inativo. Decoro militar, sofre transgressão disciplinar, ele pode ter a aposentadoria cassada, porque ele não respeitou o decoro militar já na inatividade. Quer dizer, veja a vagueza, a indeterminação desses conceitos. Valores morais que foram juridicizados, e que podem dar ensejo à abertura de responsabilização disciplinar, pode dar ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar, que pode resultar na demissão do servidor. Nós temos também vários, eu tenho exemplos aqui no Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, também temos, uma das transgressões disciplinares é praticar vícios em jogos de azar. Né? Temos aqui, só para terminar, né, nós temos aqui na Lei Orgânica do Ministério Público, os membros do Ministério Público têm que manter ilibada conduta pública e particular. Quer dizer, o
Procurador de justiça, promotor de justiça tem que manter ilibada a conduta particular, zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas, pela dignidade de suas funções. Estatuto do MPU. Procurador da República tem que desempenhar com zelo e probidade suas funções e guardar decoro pessoal. Né? E, para finalizar, o nosso Estatuto da OAB. Né? Os advogados não são propriamente agentes públicos, mas exercem uma função essencial de justiça. E o artigo 34 do Estatuto da OAB diz: constitui infração disciplinar, portanto, pode abrir processo administrativo disciplinar no Tribunal de Ética da OAB, manter conduta incompatível com a advocacia. Aí, o que é conduta incompatível com a advocacia? Praticar jogos de azar, não autorizados por lei, né? Quer dizer, autorizados por lei pode, incontinência pública e escandalosa. O que é incontinência pública e escandalosa? Esse conceito jurídico indeterminado que está em vários estatutos. E embriaguez ou toxicomania habituais. Então, veja. Os estatutos de servidores públicos, Brasil afora, de agentes públicos, de militares, Brasil afora, criaram uma série de normas, né? Uma série de normas, de deveres para os servidores, para os agentes públicos, na sua vida privada. Quer dizer, o servidor público ele pode ser punido por atos praticados na sua vida privada, muitos deles sem qualquer relação com o exercício da função pública. Ele pode ser um ótimo agente fiscal de rendas, ele pode ser um excelente delegado, pode ser um excelente policial civil, pode ser um maravilhoso advogado da União, pode ser um eficientíssimo procurador do município, mas se ele transgride determinadas regras na sua vida pessoal, ele pode ser punido disciplinarmente. Bom, o que a doutrina fez com tudo isso? O que a doutrina fez com tudo isso? A doutrina diz o seguinte, basicamente é um consenso, a doutrina, né? Olha, esses preceitos morais juridicizados, né? A moral juridicizada, que na verdade é lei, né? A moral comum, ninguém pode ser punido por causa da moral comum. Vivemos num Estado democrático de direito. Eu acho que num Estado democrático de direito, a gente tem bem clara a diferença entre moral e direito. Transgredir um valor moral é uma coisa, transgredir um valor, uma moral juridicizada é outra. Transgredir uma regra de moral comum é uma coisa, né? Ser um péssimo pai, um péssimo marido, ter relações extraconjugais, jogos de azar, embriaguez habitual, isso são transgressões de valores morais, moral comum, e por outro lado nós temos a moral juridicizada, que são preceitos morais que foram legalizados. Então, agora, transgredir esses preceitos morais é transgredir a lei. Então, a gente não está mais falando em moral comum, estamos falando em direito, estamos falando em moral juridicizada. Tudo bem. Agora, o que a doutrina acabou dizendo sobre isso? A doutrina diz o seguinte, esses preceitos, essas regras morais violadas, presentes nos estatutos, elas podem ser já responsabilidade disciplinar, abertura de PAD, abertura de sindicância, se, e somente se, essa conduta ímproba, digamos assim, estou usando a palavra ímproba no sentido de moral aqui, hein? Né? Enfim, eu sigo um conceito de moralidade administrativa que, defendido pelo professor Fábio Medina Osório, professor Márcio Camaruzano, quer dizer, eu entendo que nenhum servidor pode ser punido por descumprimento de moral comum, né? Eu acho que é sempre punição em relação à moral juridicizada. Mas o que a doutrina fala? Que esses valores morais que foram juridicizados, eles podem ser já punição disciplinar do servidor se e somente se a prática dessas condutas, de forma reiterada ou não, nem vou falar de forma reiterada, mas de forma reiterada ou não, a prática dessas condutas ofende a honra do servidor, a imagem do servidor e, portanto, a imagem da própria administração pública. Então, veja, de muito difícil enquadramento isso, e a jurisprudência, vou ver se dá tempo de eu falar, acho que eu tenho mais 7 minutos, é isso, Antônio? Mais 7 minutos, né? Eu vou só
falar rapidamente alguns acórdãos que eu peguei no STJ, mas a jurisprudência é um pouco vacilante em relação a isso. Por quê? Porque a doutrina fala, olha, os atos da vida privada que podem ensejar punição disciplinar são atos que, cometidos de forma reiterada, práticas de jogo de azar, embriaguez, toxicomania reiterada, sejam do conhecimento de todos, prejudiquem a imagem daquele servidor e, por tabela, prejudiquem a imagem da administração pública. Então, assim, fica todo mundo sabendo que aquele servidor mantém uma vida privada com condutas que são consideradas imorais e de forma contumaz, isso prejudica a imagem do servidor e, portanto, por tabela, prejudica a administração pública. Aí o servidor pode ser punido. No fundo, é a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Quer dizer, aquela conduta que o servidor tem na vida privada pode lhe ensejar punição se aquilo tem um reflexo no exercício das suas funções. Se aquilo tem um reflexo no exercício das suas funções. Quer dizer, um juiz e promotor que, sei lá, está inscrito na dívida ativa, é devedor, contumaz, mas é um ótimo juiz, é um ótimo promotor. Alguns doutrinadores falam que quanto maior a escala hierárquica do servidor, maior a responsabilidade na vida privada. Diogo Figueiredo Moreira Neto fala isso, o próprio Estatuto Militar fala isso, né? O oficial militar que pratica comércio, ele pratica crime, é crime militar. Agora, se não for oficial, se for um praça, né, aí já é transgressão meramente disciplinar. Então, existe essa doutrina a respeito disso. Quanto maior a escala hierárquica, procuradores, defensores, promotores, juízes, maior a responsabilidade, inclusive em relação a atos da vida privada, e isso, em alguns casos, já se refletiu na jurisprudência também. Mas o importante é que essa má conduta privada tem uma relação com o exercício das funções, ainda que não direta. Claro, se o servidor se embriaga diariamente, né, usa tóxico diariamente, ele não vai conseguir exercer suas funções a contento e vai poder ser punido disciplinarmente, inclusive num processo de avaliação de desempenho. Agora, se ele pratica um jogo de azar no fim de semana, isso não influi em nada na vida dele. Se ele frequenta lugares, assim, digamos assim, não tão com a moral assim, nem tão elevada, mas isso ele faz no fim de semana, ou se ele é adepto de, sei lá, práticas sexuais não convencionais, mas, né, se isso cai na internet, né, a gente tem tantos casos de servidores agentes públicos que acabam caindo fotos assim um pouquinho indecorosas na internet, isso circula. Veja, isso é da vida privada dele, isso é da vida íntima dele, ele não pode ser punido por isso. É claro que essas regras todas têm que ser aplicadas em confronto com o princípio do respeito à intimidade do servidor, à vida privada, à privacidade do servidor. Agora, a partir do momento em que essas condutas prejudicam a imagem do servidor, e o servidor é a cara da administração pública, né? O servidor ele é a administração pública agindo, né? Não é um representante da administração pública, mas é a própria administração pública agindo, tanto que a responsabilidade civil por atos praticados por servidores é objetiva, mas enfim, do Estado, né? Mas quando esse tipo de conduta ilibada, reiterada, contumaz, prejudica sua imagem por tabela a administração pública, porque ele é a cara da administração pública para a população, ele pode vir a ser punido. Eu acho que a doutrina resolveu bem isso, e eu acho que isso é bem resolvido na doutrina. Eu acho que é esse mesmo caminho, esse é o caminho que tem que ser tomado, né? Se ele não paga pensão para a mulher, ou se ele é um péssimo pai, ou se ele é um péssimo vizinho, briguento, briga no bar, mas é um excelente profissional, ele pode ser punido em outras searas, pode ser punido civilmente, pode ser punido inclusive penalmente, né? Inclusive, se a penalidade, se o juiz, como efeito secundário da sentença criminal, o juiz pode determinar a perda do cargo por atos que não tem nada a ver
com o exercício das funções. Sei lá, se o servidor é um estelionatário, é um excelente servidor, mas é estelionatário, dá um monte de cheque sem fundo por aí na praça, fica devendo. Eu acho que estelionato, nem sei como é que é a pena, mas enfim, né, acima de 4 anos, né, o juiz penal pode determinar a perda do cargo, né, artigo 68 do Código Penal, se eu não me engano. Mas enfim, pode ser que ele cometa um homicídio. Tem acórdãos que o servidor cometeu um homicídio, cumpriu pena, foi condenado, mas o juiz penal não determinou a perda do cargo. Não determinou, tem um acordo do STJ nesse sentido, depois se der tempo eu passo para vocês. Um ano contra a administração pública e 4 anos de crimes dolosos, né? 4 anos qualquer crime doloso, isso. O juiz criminal falou, olha, ele cometeu esse homicídio, inclusive é um caso que um servidor cometeu um homicídio contra um outro servidor, que trabalhava com ele, tinha uma inimizade, uma briga, fora da repartição, que não tem nada a ver com o serviço. Ele não perdeu o cargo. O juiz criminal não determinou a perda do cargo, foi aberto o procedimento administrativo disciplinar, ele impetrou o mandado de segurança, e o STJ falou, olha, realmente, não tinha que ter aberto esse procedimento administrativo disciplinar. Veja que ponto chegou. Aí, eu não estou entrando no mérito da questão, né? Se é certo ou errado essa decisão do STJ, mas, como eu falei para vocês, a jurisprudência é um pouco vacilante. Tem outros casos, por exemplo, em que tem um outro caso, por exemplo, em que um promotor foi pego dirigindo sem carteira, sem carteira não, sem licença para dirigir, né? O documento irregular, e foi punido disciplinarmente. Foi aberto um procedimento disciplinar dentro do Ministério Público. Ele impetrou o mandado de segurança e falou, mas o que tem a ver eu dirigir? Ninguém aqui nunca cometeu um crime de trânsito? Ninguém aqui nunca passou um sinal vermelho? Ninguém aqui nunca parou em cima de uma faixa de pedestre? Quer dizer, o que tem a ver isso com o exercício da minha função? Mas ele tomou pena de censura, foi censurado, né? Sofreu a pena de censura disciplinar do Ministério Público e a penalidade foi mantida pelo STJ, nesse caso. Né? Mesmo a conduta não tendo relação direta com o exercício das suas funções. Então, o STJ é um pouco vacilante. Tem um outro caso interessante em que um advogado público federal, eu acho, um AGU, acabou fazendo uma prova de concurso para uma outra pessoa, se passou por outra pessoa para fazer uma prova de concurso para oficial de justiça, se não me engano, e pegaram ele, né? E ele foi para a Delegacia de Polícia Federal, e chegou na Delegacia de Polícia Federal, ele quis, isso é um acordo, depois eu passo o número para vocês, mas ele quis dar uma carteirada ali, né? Ele falou, sou AGU também, não vai me punir e tal, você é delegado, a gente, né, você não vai fazer isso. Foi aberto procedimento disciplinar contra ele, ele perdeu o cargo. Pô, mas a conduta dele é uma conduta imoral, mas não foi praticada no exercício da função, foi praticada fora. Ele foi se passar por outra pessoa para fazer um concurso. Mas veja, ele chegou lá, usou o seu cargo, né? Deu aquela chamada carteirada, né? Para tentar se livrar ali de eventual punição criminal, né? Da abertura de inquérito pelo delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal manteve a abertura de inquérito e ele foi... inclusive, veja, olha que interessante esse caso. Foi aberto procedimento administrativo disciplinar pela AGU, e a AGU, se não me engano, deu só suspensão, uma coisa assim. E aí a União recorreu e foi dado pena de demissão. Mas aí entrou na questão da ação de improbidade, enfim. Bom, mas para vocês entenderem como que a coisa funciona. Teve um outro caso em que um policial civil se envolveu numa briga de trânsito e tirou a arma que pertence à corporação. A arma que pertence à corporação. Ele recebe treinamento, por isso, da corporação, usou a arma para ameaçar a pessoa que tinha batido nele. Né? Acabou sendo... Veja, não foi no exercício da função. Foi fora, foi na vida privada. Mas tem relação direta com o trabalho dele. Né? Então, se um policial se envolve numa briga de bar e dá um tiro em alguém com a arma da corporação, com o treinamento que ele recebe na corporação, quer dizer, né? Veja, aí você... tudo bem, foi na vida privada? Foi, mas tem uma relação direta. Fere a imagem do servidor e fere a imagem da polícia em relação a isso. A mesma coisa com a AGU, a mesma coisa com o promotor, a mesma coisa com o juiz, enfim.
Então, eu acho que a jurisprudência é um pouco vacilante, tem vários casos, assim, vou resumir, não vou falar de todos aqui, mas tem vários casos em que a conduta é feita no âmbito privado, sem relação nenhuma com o exercício das funções, e ele é punido, como nesse caso do promotor que eu falei para vocês, estava dirigindo sem carteira, e existem outros casos em que a jurisprudência segue o que a doutrina fala, né, que essa punição só deve existir se aquela conduta imoral, que na verdade é ilegal, porque é uma moral juridicizada, né, fere a imagem do servidor perante a opinião pública, perante a sociedade, e, portanto, por tabela, fere a imagem da administração pública. Eu acho que eu já passei meu tempo aqui, hein, Antônio? É isso? Ou não? Já sim. Mas, professor, conclua tranquilamente. Eu estou aqui maravilhado com suas palavras, então continua nessa pegada aí que tá show. Imagina. Não, é só para terminar, né? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, o Estatuto Militar, ele não paga pensão para a mulher. Claro que ele não paga pensão para a mulher, ou a militar não paga pensão para o marido ou para os filhos. Pô, mas o que tem a ver isso com o exercício da função? Ele pode ser um ótimo militar, ele pode ser um ótimo agente público. Né? Agora, se aquilo, de certa forma, ofende a imagem do servidor e, portanto, por tabela, a imagem da administração, a gente pode pensar numa abertura de procedimento disciplinar. Agora, isso tem que ser feito com muita... Isso tem que ser feito de forma excepcional. Isso tem que ser feito com proporcionalidade, com razoabilidade. Por quê? Porque existem outros. O direito, a gente sabe, né? Tem várias instâncias de responsabilidade. Responsabilidade civil, responsabilidade penal, a responsabilidade eleitoral, se for um agente, né, se for um político. O direito disciplinar, ele tem que ser reservado, a responsabilidade disciplinar tem que ser reservada para casos relacionados ao exercício da função. Se ele exagera no álcool no fim de semana e é um ótimo servidor, isso não tem nada a ver com isso. Se ele pratica jogos de azar ilegais durante, né, na sua vida privada, isso é a vida íntima dele. Se ele é devedor contumaz, isso é da vida íntima, isso não tem nada a ver com o exercício das funções. Então, é claro que na hora de aplicar esses preceitos todos, nós temos que elevar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade à sua importância, né? ao grau máximo de importância, né? Para evitar ofensa à própria privacidade do servidor. Né? Eu acho que nós somos livres na sociedade contemporânea, uma sociedade pós-moderna, nós somos livres para escolher nosso modo de vida, desde que não prejudicamos outras pessoas, terceiros. Né? E se prejudicarmos outros terceiros em relação do nosso modo de vida, nós vamos poder ser punidos, né? Os servidores, né? Vão poder ser punidos criminalmente, civilmente, não paga pensão, vai sofrer sanção, inclusive prisão civil, né? Se for o caso, ações de divórcio, separação, pensão alimentícia, enfim, em outras searas, mas não na seara disciplinar. Tá? Então, eu acho que a doutrina resolve bem essa questão, mas a jurisprudência ainda é um pouco vacilante nesse ponto. Né? Então, acho que a gente tem um caminho ainda a andar, principalmente nesse... Né? A gente tem, na atualidade, na contemporaneidade, né? Essa coisa das redes sociais, né? Isso pode... Você vê, você espalha uma foto um pouquinho assim, indecorosa de um servidor na rede social, ele vai abrir um procedimento disciplinar por causa disso? O que tem? Não tem nada a ver com o exercício da função. Ah, mas vai ferir a imagem da administração. Será? Né? Será? Será que nós, num Estado democrático de direito, a gente não tem a convivência harmoniosa de vários tipos de moral? Um juiz conservador vai entender moral de uma forma, um juiz mais progressista, moral de outra. Então, o servidor não pode ser punido por uma conduta moral comum, né? Por uma regra de moral comum, porque a moral comum é muito relativa. O que é moral para um não é moral para o outro. Tudo bem? Bom, pessoal, eu acho que eu já passei um pouquinho aqui. Obrigado novamente. Agradeço penhoradamente o professor Antônio, Rodrigo, professor José Roberto Pimenta de Oliveira pelo convite. Cumprimento todos os meus palestrantes aqui. Estou à disposição para as discussões, para as perguntas. Muito obrigado.